ler um trecho daqui. Alma brasileira, alma sul-americana, antropologia oculta, de Wesley Aragão de Moraes. Médico, com mestrado em religiões e doutorado em antropologia. E entre outros livros que ele escreveu, a Barani publicou este. Fala da alma brasileira. Interessa, né? A todos nós. Página 113. Mitologia Camaiurá. Para o índio, mito é o mesmo que história e também história. História e história, né? Ou seja, um mito é um relato de algo real, concreto, que aconteceu e que, dependendo do mito, ainda continua acontecendo e que explica o funcionamento do mundo. Os Camaiurás são um grupo indígena de fala tupi residentes no Alto Xingu, estado de Mato Grosso, tendo sua aldeia principal muito próxima da aldeia dos índios Yawalapiti. Tenho convivido desde o ano 2001 com Sapaim, um dos pajés dos Camaiurá, além de ter também conhecido seu irmão Tacumã e sua sobrinha pajé Mapulu. Fiz algumas visitas às aldeias em questão e parte do que aqui vou relatar consta nas minhas anotações da época da pesquisa de campo. Lembre-se, quem está falando isso é o Dr. Wesley, o autor. Em Tupi-Camaiurá, narrativa ou mito, ou história, se diz moronetá. São relatos que nascem do fato do indígena viver num mundo mágico, habitado por entidades invisíveis aos olhos comuns. Os mamaé, na língua Camaiurá. Há mamaé de todo tipo, semelhante ao que os ocultistas denominariam por seres elementais, ou ainda por almas dos mortos, ou deuses, sendo alguns bons, outros ruins. Tem mamaé em tudo. É uma das frases que o nosso amigo Pajé Sapaim sempre repete. O índio não vê o mundo como branco. O mundo do índio é vivo, dotado de alma, senciente e nunca, em lugar algum, a solidão. Há miríades de seres visíveis e invisíveis por toda parte. Estamos sempre sendo observados para o índio. Não por Deus, no caso Mautsini, embora também, mas pelos mamaés. O moronetá da criação, Mautsini. Em resumo, o mito conta como Mautsini, que vivia em cima no mundo espiritual, se sentiu compadecido porque só havia trevas e desolação no mundo cá embaixo. E assim ele, um demiurgo, resolveu criar luz no mundo e também as pessoas, a partir de troncos de árvore quarupi. De 4 troncos ele fez 4 moças cantando. Enquanto Mautsini criava, ajudado por 2 mamaé cantantes, Cutia e Sapo Cururu, os troncos iam assumindo a forma humana. Depois de 2 tentativas, surgiram suas 4 filhas, antes troncos. Então, Mautsini mandou que suas filhas fossem encontrar o onça e se casassem com ele. Assim, iniciariam uma raça mestiça entre divino e felino, que seriam os humanos. Antes nasceram Sol e Lua, ancestrais de todos os homens e mulheres do mundo, gêmeos e antagônicos, como Caim e Abel, ou como os deuses gêmeos do zoroastrismo, Ahura Mazda, o Sol, e Ahriman, o antissol. Mautsini é o pai criador, o mais antigo, o ancestral de tudo e de todos, uma divindade que ninguém nunca viu,
O mito primordial, sempre narrado por Sapain, é este. Mao-Tsini reside até hoje no Xingu, mais especificamente na região do Morená, ao norte, disse-me Sapain. Outro dado interessante dos mitos xinguanos é a humanização dos animais. Onça, tatu, gaivota, urubu, anta, formiga, cotia, cururu são pessoas. Falam, têm aldeia, têm parentes, caçam, pescam e se casam com mulheres que se parecem humanas. Esta noção de uma subjetividade humana nos seres da natureza também foi encontrada por antropólogos nos mitos dos índios da América do Norte. Diz o índio que quando vemos os animais, os vemos de uma forma ilusória. Na verdade, os animais descendem de humanos, que ficaram na forma de animais, diz Sapain. Toda a natureza é originalmente humana, escondida ou escamoteada sob forma não humana. E quando um pajé vê os animais como eles são de verdade, os vê em sua condição humana, em sua espiritualidade, que é real, e não na aparência de animal como as pessoas comuns os veem. Esta aparência é apenas uma roupa, uma veste. Sapain distingue claramente os animais empíricos dos animais míticos, remetendo esses últimos à ampla categoria de Mamaé. Os animais empíricos comuns aqui serão nomeados em minúscula, por exemplo, a onça. Os animais míticos, ou donos dos animais, aqui serão nomeados em maiúscula, por exemplo, o onça. Apesar de que animais míticos e empíricos sejam distintos, há uma relação cosmológica entre eles. Por exemplo, uma onça é uma onça, mas Iauat, onça, em tupi, é a onça que se casou com a filha de Mao-Tsini. É uma Mamaé das onças, conforme conta Sapain. Especificando esta distinção entre animal comum e animal mítico humanizado, Sapain, às vezes, quando relata o mito, se refere a este último, usando homem-do, o nome do animal. Por exemplo, homem da anta, ao invés de anta. O animal mítico pode ser visto sob forma humana. Ele é como uma pessoa, da forma humana que também assumem os animais bons. Mamaé malvados às vezes aparecem sob a forma de animal ou de criatura monstruosa. O que acontece com o animal mítico explica qualidades, características dos animais empíricos. Por exemplo, as antas têm listas nas costas por causa de um fato ocorrido com a anta primordial, que as gerou todas. Há uma versão dos índios xinguanos, Mehinako, a mãe de Sapain era Mehinako, deste mito fundante, onde a moldagem da genitália das filhas de Mao-Tsini aparece mais enfaticamente. Mao-Tsini é surpreendido por onça quando pegava imbira, casca de árvore que serve para amarrar como corda. E, para não ser devorado, oferece as filhas ao onça para apaziguá-lo. Isto porque o onça viu Tamã, a genitália das filhas de Mao-Tsini, e as achou muito sedutoras. O próprio Sapain narrou, certa vez, uma versão em que havia este detalhe. Cabe aqui dizer que, para o índio que anda nu, a sexualidade não tem a conotação proibitiva que tem para a moralidade do branco. A genitália exposta é o atributo estético, a mais a ser considerado por um candidato ao amor, natural, assim como os olhos ou a boca. A sexualidade serve para apaziguar a ferocidade do agressor. O onça seria uma metáfora do masculino primitivo, no caso. No mito, onça é um elemento animal, selvagem e polar ao elemento feminino, civilizado, criado diretamente por Mao-Tsini. Todos os seres deste mito em diante serão sempre uma combinação da essência da filha de Mao-Tsini com a essência do onça. Isto lembra em muito o mito órfico esotérico da criação do homem, do Antropos, que é feito por Zeus,
de uma mistura da essência selvagem dos titãs, Deus esfera do caos, com a natureza divina e sublime de Dioniso. E aí vem o relato dessa história, que são páginas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 páginas que vocês poderão ler a partir da página 116 neste livro, que foi publicado na forma impressa e também no formato de e-book. Boa leitura!